Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediram-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído. Cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso demônios? Se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura da qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim. Quem não recolhe comigo dispersa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo diácono Nelsinho, amados irmãos e irmãs, o profeta Jeremias, ele faz um desabafo daquilo que Deus sente em relação ao seu povo. Primeiro, o profeta é enviado para chamar a atenção do povo, dizer a ele a respeito da palavra de Deus, para que eles mudem de vida ou para que eles sejam realmente parte desse povo. Mas Deus vai falar para o profeta: você vai falar e eles não vão te ouvir. Que duro que é isso. Um povo surdo. Mas não surdo de ouvido, surdo de coração. Às vezes nós ouvimos a voz de Deus, ouvimos a palavra dele, mas somos resistentes a ela. Calamos a nossa boca e não manifestamos o nosso desejo, o nosso acordo, a nossa aceitação do que ele nos oferece. E não estamos falando de um povo lá de antigamente. Nós estamos falando de um povo hoje. Nós somos esse povo hoje. Esse povo que forçosamente, eu vou dizer assim, o mundo que está ao nosso redor tenta calar a nossa boca, tenta impedir que nós proclamemos a nossa fé, que nós a vivamos integralmente. No mundo onde todo mundo quer ser livre, os cristãos não têm essa liberdade. Porque há um investimento, há uma força muito forte no sentido de nos calar. Então, para dizer que a resistência é interna e externa, ou melhor, vamos dizer assim, a pressão é externa e interna. Externa porque querem impedir nós de proclamarmos e de vivermos a nossa fé. Interna porque nós procuramos um meio termo para se relacionar com o mundo. Sabe, tipo jogo de cintura. A gente, em vez de se tornar quente ou frio, a gente se torna morno, né?
E ultimamente se tem falado dessa sociedade líquida, né? Essa sociedade que ela se diluiu, se misturou com um monte de coisa, com um monte de pensamento, com um monte de ideia, e não tem identidade. Um povo sem identidade. E aqueles que têm a identidade de homens e mulheres de Deus são perseguidos, mesmo dentro da sua própria casa, porque rezam, porque professam a fé, porque cumprem os mandamentos, porque buscam ser fiel a Deus. Mas tem aquele povo também que não escuta a Deus. E Ele está falando muito mais agora do que antigamente. Porque antigamente não tinha os meios de comunicação. Não tinha rádio, não tinha televisão. Hoje tem tudo. Hoje tem internet. Qualquer um, em qualquer lugar, pode ouvir a voz de Deus. A voz que é proclamada pelas redes de rádio e televisão, que faz esse anúncio além dos que aqui estão presentes. Eu não sei quantos estão nesse momento nos ouvindo ou nos vendo pela televisão ou pelo rádio. Então hoje a voz de Deus, ela ecoa em todos os ouvidos que se dispõem a ouvir. Mas não basta apenas ouvir. É preciso falar. É preciso proclamar. É pela boca que nós proclamamos a nossa fé. E se acolhemos a Deus como devemos acolher, se damos ouvidos a Ele, nós damos resposta sobre Ele. Se nós não acolhemos, se nós não damos ouvidos a Ele, a nossa resposta é diferente. Por isso que Jesus, no final deste evangelho, vai justamente dizer: quem não está comigo, está contra mim. E aí eu coloco o morno. O morno não está com Jesus. O morno tenta fazer um jogo de cintura. Sabe, essa palavra morno, ela aparece no livro do Apocalipse, onde o nosso Senhor diz que o morno é o vomito da minha boca, porque não é nem quente nem frio. Quer dizer, nem está do meu lado e nem está do outro lado. Ele está indeciso. E é preciso tomar a decisão. É preciso abrir os ouvidos, abrir o coração e escutar. Escutar a Deus e responder a Ele. E Jesus, para sinalizar isso, o evangelista coloca essa cura que ele fez desse homem que tinha um espírito mudo, surdo e mudo, e que depois de expulsar o espírito surdo e mudo, o homem começou a falar e glorificar a Deus. Então é importante nós identificarmos qual que é o nosso problema para escutar a Deus. Quais são os ruídos que entram nos nossos ouvidos, ou estão no nosso coração, ou qual é a distração que nós temos que impede-nos de ouvir, e por isso não falamos, não proclamamos a nossa fé. E é muito importante nós proclamarmos a nossa fé. Nós dizermos em quem nós cremos, a quem nós servimos e a quem nós confiamos a nossa vida. Então este exemplo que Jesus coloca é bem claro. Não é que nós tenhamos um demônio dentro de nós. Não vamos procurar, ver demônio em tudo, não. Mas o que as artimanhas do inimigo já têm plantado em nosso coração que tenha o endurecido? Ou eu mesmo endureci o meu coração, eu mesmo criei uma resistência à palavra de Deus, aos ensinamentos de Deus, da igreja, sobre moral, sobre ética, sobre fé. Quais são as resistências que eu tenho dentro de mim que me impedem ter uma fé pura e livre com Deus? Então vamos dizer, esses são os demônios que estão aí dentro e que eu preciso tirá-los de dentro de mim, eliminá-los, para que eu possa ser puro na proclamação da minha fé.
Os pecados impedem? Impedem. Mas quando nós reconhecemos os nossos pecados e pedimos perdão a Deus, confessando-os e recebendo a absolvição sacerdotal, eu me livro deles. E no dia a dia da minha vida, eu vou treinando a minha mente, o meu coração, a não permitir que ele retorne de novo, para que eu não caia em situação pior. Então existe remédio, sim, Deus é o próprio remédio para nós. E se nós até mesmo fecharmos o nosso coração para recebermos o remédio da graça dele, quem vai nos salvar? Ou que garantia nós vamos ter de nossas vidas? Abramos, irmãos, como diz o Salmo, abramos o nosso coração a Deus. Ouvi hoje a palavra do Senhor. Oxalá ouvisseis hoje a voz do Senhor, não fecheis o vosso coração. Escute o que Deus está falando para a sua vida, para a sua salvação. Não se engane com o mundo. Não se deixe enganar pelas ciências, pelas ideias e pelas propostas mil que surgem por aí, que mais confunde do que dá a nós um caminho seguro. Nós precisamos de um caminho seguro, nós precisamos de algo seguro, porque senão nós não sobrevivemos desse mundo, nós somos devorados por eles, porque estamos cercados de pessoas que não querem ouvir a voz de Deus. E mesmo que ouçam, fazem questão de virar as costas e não querer permitir que a palavra dele faça a cura da qual nós precisamos. Por que nós insistimos tanto na leitura da Sagrada Escritura? Por que nós insistimos tanto na vida de oração? Por que nós insistimos tanto na prática do amor, na prática da caridade, na luta contra o pecado em nossa vida? Por que fazemos isso? Senão para uma única coisa, que nós tenhamos vida e vida em abundância, que é o que mais o nosso coração deseja, mas que muitas vezes ele fica surdo e cego para poder ver com clareza o que Deus está dizendo. Se você se sente nesta condição, peça a Deus a graça, humilhe o teu coração, volte para Ele, escute a sua voz, não seja rebelde, porque do contrário, ninguém mais poderá dar a vida que Ele oferece. Ninguém além dEle. Por isso, quem não está com Ele, está contra Ele. Quem está com Ele, está salvo. Quem está contra Ele, já está condenado, já está perdido. Mas enquanto é tempo, enquanto Deus usa da sua paciência, vamos agir. Vamos tomar iniciativa de abrir os nossos ouvidos e proclamar a nossa fé sem medo. Não tenha medo de quem ameaça. Tenha medo daquele que te pode mandar para o inferno de corpo e alma. Esse sim, vocês precisam ter medo. Então, por isso, esteja com Ele e não contra Ele.